Os chineses foram para as ruas para protestar. Em várias cidades da China aconteceram protestos contra o governo, uma coisa que é muito rara por lá. Tudo começou com um incêndio que matou 10 pessoas em um prédio residencial. Mas por que os chineses estão protestando e o que a pandemia tem a ver com isso? A gente conversou com o jornalista Igor Patrick, que é especialista em China. Ele é pesquisador do Wilson Center nos Estados Unidos e fundou a rede Observa a China, que é uma rede de estudantes e profissionais que estudam, obviamente, a China. Ele explicou pra gente os motivos dessas manifestações. Vamos lá ver? O Igor, por que as pessoas lá na China estão protestando nos últimos dias? O que aconteceu? Bom, a causa que detonou os protestos lá na China, inicialmente, né, de forma superficial, foi um incêndio que teve na cidade de Urumqi, na província de Xinjiang, uma província que fica a oeste da China. Esse incêndio ele aconteceu durante um período de lockdown que já dura 100 dias na cidade, pelo aumento de casos de coronavírus na província. Urumqi é uma cidade conhecida por ser habitada pela minoria étnica uigur, que é uma minoria que vem sendo perseguida pelo governo chinês há alguns anos, pelo menos desde 2015. E as pessoas, os testemunhas oculares do que aconteceu, dizem que quando o incêndio começou, os bombeiros não conseguiam chegar no prédio para poder apagar as chamas, porque o prédio estava todo bloqueado por barreiras para impedir as pessoas de saírem do condomínio. Uma prática que foi vista inicialmente em Xangai, no lockdown no início do ano em Xangai, mas que acabou se espalhando pela China, mesmo diante de vários alertas de que em caso de incêndio, de uma outra tragédia, seria muito difícil as pessoas se salvarem. Nos vídeos que a gente, enfim, teve acesso nas redes sociais chinesas, é possível ver as pessoas que estavam dentro do prédio gritando, pedindo ajuda, pedindo para desbloquear as portas. E aí, quando finalmente os bombeiros chegam, e chegaram com bastante atraso, eles levaram quase 3 horas para extinguir as chamas. O que a gente ouviu assim de várias testemunhas de fontes, inclusive que eu cheguei a conversar sobre o assunto, é que devido aos carros bloqueando o acesso, o prédio todo trancado, foi muito difícil instalar mangueira. É possível até ver nas redes sociais que a água que os bombeiros estavam usando não chegava no prédio, porque a mangueira não conseguia desenrolar completamente. Mas, claro que num contexto maior, isso é apenas, né, a fagulha que estourou a questão toda. A China já vem aí com uma política de Covid-0 bastante rigorosa. Pessoalmente, eu passei por ela aí entre o ano passado e metade desse ano. Cheguei a ficar 2 meses de lockdown, inclusive. E é uma coisa muito cansativa, porque acho que quando a gente fala Covid-0, o pessoal do Brasil não entende muito bem, acha que é só testagem em massa, mas não é o caso. Quando você chega na China, você precisa obrigatoriamente instalar alguns aplicativos no seu celular que rastreiam a sua localização e te dão um código de saúde, que pode ser verde, amarelo ou vermelho. O vermelho te manda para quarentena, o amarelo são quarentena de 7 dias, e o verde é o que te permite circular. Toda vez que você vai entrar em qualquer estabelecimento, até parque, mesmo qualquer lugar que tenha tipo um portão, você precisa escanear um código que registra a sua localização em que você estava lá. Se aparecer um caso de Covid naquele lugar, se alguém com Covid passou por ali, ou alguém que passou por ali e posteriormente testa positivo, é todo mundo mandado para quarentena. Então, isso cria uma situação muito complicada, porque você não consegue prever como vai ser o seu próximo dia, a sua próxima semana, o seu próximo mês, porque você pode acabar indo para quarentena. No meu caso, isso aconteceu, inclusive, logo depois da saída da quarentena fechada em Xangai, eu fiquei num hotel, e nesse hotel acharam um caso positivo, e aí a polícia foi atrás de mim, quando eu estava indo para Pequim, ambulância, fui interrogado, mandaram fotos tipo de câmera de segurança, registrando todos os movimentos em Xangai, para saber se eu tinha passado por aqueles lugares, porque todos os lugares onde eu passei se tornam lugares de potencial risco. Então, essa incerteza somada com o cansaço de uma política de Covid-0 tão longa, né, tão desgastante, somada aí também a questão do desemprego, vários jovens que se formaram esse ano e no ano passado na China não conseguiram emprego, porque a economia está vacilando pela primeira vez aí em mais de 40 anos. A gente vê que a China pode crescer zero ou próximo de zero esse ano. Eu acho que é um caldeirão de coisas que vem acontecendo e a população, de modo geral, está muito estressada. E aí, quando você vê um prédio pegando fogo e você sabe que na sua cidade as autoridades sanitárias estão adotando a mesma política de bloquear as pessoas nos prédios, de trancar portas, né? Tipo, enfim, tem casos, por exemplo, de prédios em Pequim que foram soldados
por autoridades de saúde para que as pessoas não saiam. Aquela tragédia ali se torna muito mais próxima, né? Tipo, e é realmente desesperador você ver os vídeos das pessoas gritando por ajuda e etc. Então, eu acho que aquele incêndio ali, ele serviu para mostrar para as pessoas que aquilo pode acontecer com elas e fazendo elas perceberem também que, tipo, a política de Covid zero, embora é necessário dizer que salvou muitas e muitas vidas lá no início da pandemia, agora está causando outros efeitos que vão além do dano econômico no país. Essa tensão toda que você descreveu, explica por que das pessoas terem se disposto a ir para a rua protestar, mesmo sabendo que o governo vai para cima delas, vai coibir os protestos, vai prender as pessoas? Tem alguma coisa de diferente nesses protestos, né, de alguns outros protestos anteriores? Uma manifestação, ao que tudo indica, espontânea, acontecendo em vários pontos do país, no momento, numa época em que o discurso nas redes sociais ele é completamente monitorado, em que a China tem câmeras com capacidade de reconhecimento facial espalhado por todas as esquinas, câmeras essas, inclusive, que convém mencionar, elas conseguem te identificar mesmo se você tiver de máscara, de óculos escuros e capuz. Então, é impossível, tipo, não ser identificado nesses protestos. É algo inédito, assim, tipo, claro que não no mesmo volume de 1989, mas o próprio fato das pessoas se sentirem no direito de pedir a queda do Partido Comunista, a queda do Xi Jinping, mostra um nível de desgaste muito grande. O Xi Jinping e o partido não correm nenhum risco, até porque a gente acabou de ter o Congresso do Partido Comunista que confirmou ele para um terceiro mandato inédito, depois de uma alteração na Constituição que foi feita há 5 anos. Mas é impressionante, assim, cara. Tipo, você vê que as pessoas, mesmo sabendo que elas vão ser identificadas, que isso pode ter consequências legais, elas se sentiram à vontade para ir à rua e protestar contra o governo. Então não dá para dizer ainda que é uma primavera chinesa esse protesto. Ele tem um objetivo, Não, digamos assim, específico, né, por enquanto. não, nem de longe, assim. Eu acho que a demanda primordial neste momento é o fim da Covid zero. Só que eu acho que é complicada essa situação, porque existem vários estudos mostrando que se a China reabrir completamente, o prospecto da pandemia lá pode ser um desastre. Por que que pode ser um desastre? Primeiro, porque estima-se aí que os dados oficiais falam que 50% das pessoas acima de 80 anos não estão vacinadas. As pessoas que tomaram as duas doses, mais a dose de reforço, nessa faixa etária são apenas 30%. E é a faixa etária que é mais vulnerável. Essas pessoas não tomaram a vacina porque no início houve uma recomendação do governo chinês para que elas esperassem, para que fosse possível acompanhar como a vacina chinesa se comportaria no mundo real, para que elas pudessem vacinar, porque naquela época não existia urgência, né? Tipo, não tinha casos de Covid na China em grande escala, como a gente está vendo agora. Então, o governo adotou uma certa cautela e as pessoas simplesmente decidiram que não iam se vacinar. Essas pessoas, na maioria das vezes, elas ficam mais em casa, ou então se reúnem ali com os amigos, etc. Não são pessoas que precisam ficar saindo o tempo todo de casa. Então, o sistema de código de saúde não importa tanto para elas, porque elas não andam muito, não circulam muito. E as estimativas mostram que se a China reabrir, eles esperam aí 360 milhões de casos de Covid em 6 meses, 5,68 milhões de pessoas mortas, não, de pessoas hospitalizadas em leitos de UTI e pelo menos 700 mil mortes em 6 meses. E a gente precisa lembrar também que a China tem 4 leitos de UTI por 100 mil habitantes. Esse número no Brasil é 21, aqui nos Estados Unidos, onde eu estou agora, é 27. E a gente viu como foi a pandemia, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. O quão desastroso foi quando as coisas começaram a abrir e o vírus circulou. Então, talvez as pessoas estejam pedindo, porque elas estão cansadas, estão pedindo o fim da Covid zero, mas eu não acho que todas elas estão cientes do que vai vir com isso. E aí, quando as pessoas começarem a morrer, quando as pessoas começarem a buscar atendimento hospitalar e não conseguirem, porque o sistema está completamente falido, aí eu acho que a coisa pode evoluir. E aí os riscos políticos para o Partido Comunista são muito maiores. É por isso, inclusive, que eles não liberaram até agora. Perderam uma oportunidade de ouro para usar esses 2 anos, quase 3 anos aí, que permaneceram fechados, para poder fazer uma grande revolução no sistema de saúde, equipar o sistema de saúde, não só
nas grandes cidades chinesas, como também no interior, que ainda é muito carente. A gente vê as imagens da China e acha que é tudo, né, um filme de ficção científica, mas o interior da China é muito pobre. Não fizeram, e você não equipa um sistema de saúde do dia para a noite, especialmente no momento em que a economia está vacilando, né? Então, acho que é uma questão que vai ser complicada para a liderança chinesa resolver. E para terminar, uma pergunta que sempre aparece, né, que o pessoal que acompanha me explica, e aí eu queria perguntar para você que é um especialista. A China é uma ditadura, no fim das contas? A China é uma ditadura de partido, não é uma ditadura em torno de uma figura só, embora o Xi Jinping ele seja o líder mais poderoso na China desde Mao Zedong, né, que morreu em 1976. É, enfim, a gente tem todas as características aí de uma ditadura no sentido de controle do discurso, né, controle da imprensa, você não tem uma votação direta para quem vai ser eleito, mas ao mesmo tempo você tem um partido que é gigantesco, é o segundo maior partido do mundo, tem 90 milhões de membros, se eu não estou enganado, preciso checar as estatísticas atualizadas, mas eu acho que em torno disso só perde para o partido do Modi na Índia. E é um partido que, obviamente, por ser muito grande, ele traz vozes de muitos setores diferentes da sociedade. Dentro do partido era muito comum haver facções diferentes brigando pelo poder, trazendo ideias diferentes. Isso meio que acabou agora com o último congresso do Partido Comunista, porque o Xi Jinping realmente conseguiu tirar quase todos os opositores ali do topo da liderança, mas é um partido que está presente em muitos setores da sociedade. Existe uma unidade de partido em todas as empresas chinesas, em todas as fábricas chinesas, em todas as vilas. A China é toda dividida por o que eles chamam de Xiaochu, né, que poderia ser traduzido aí para português como pequena comunidade, pequeno condomínio, que são blocos de prédios nas ruas que são administrados por comitês do partido, por voluntários que são do Partido Comunista. Então, o partido está presente em vários aspectos da vida das pessoas, né? A China tem outros partidos, é bom destacar isso, mas isso não torna a China uma democracia liberal, que a gente conhece como democracia liberal, porque embora seja multipartidária, uma condição primordial para esses partidos existirem é jurar lealdade ao Partido Comunista. E no topo da liderança ali, né, tipo, ali entre os 7 que comandam o comitê permanente do Politburo, nunca houve uma pessoa que não fosse do Partido Comunista, né? A gente nunca teve um líder chinês que não fosse, desde 1949, que não fosse do Partido Comunista. Então é uma ditadura de partido, não é uma ditadura comandada por um ditador apenas, né? Para quem está assistindo o vídeo, acho que convém acompanhar a cobertura com uma certa cautela a partir de agora, porque, enfim, né, tipo, a cobertura, sobretudo da imprensa ocidental, ela está muito focada em vozes que são minoritárias dentro dessas manifestações, que é gente pedindo a queda do Xi Jinping e a queda do Partido Comunista, e isso acaba enviesando um pouco as informações que a gente vem recebendo da imprensa aqui nos Estados Unidos, da imprensa europeia. Então, tentar procurar vozes mais balanceadas e não comprar essa ideia de que é o fim do Partido Comunista ou aquele do Xi Jinping, porque a gente ainda não chegou lá. A gente sabe que a China ela está no olho do furacão e obviamente, as relações com o Ocidente elas estão muito deterioradas já há bastante tempo, desde antes da pandemia, mas especialmente a partir da pandemia. E isso invariavelmente acaba impactando na qualidade da cobertura. Então, tomar cuidado com esse tipo de narrativa e, enfim, ir acompanhando, porque não é uma história que acabou, está se desenvolvendo. A situação que eu estou descrevendo é a situação de agora, mas pode ser mais fácil para o partido ou mais difícil para o partido, conforme a situação da Covid-0 avança.